Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Como sabem, nós somos noivos e no nosso dia a dia, em conversas, a gente viu que um mesmo assunto, um mesmo tema, com abordagens diferentes no ponto de vista nutricional e no ponto de vista espiritual, eles tinham uma grande sinergia. Então a gente resolveu criar esse canal para trazer para você um tema com duas abordagens diferentes e esperamos que isso contribua aí na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal. Hoje, o nosso tema é um tema bem interessante que é propósito e disciplina. Polêmico. Na verdade, de tudo que a gente está falando aqui, não que seja polêmico, mas é muito reflexivo, né? Então, temos que seguir a nossa trilha. A gente já falou bastante aqui, né, sobre, enfim, coisas linkadas a esse tema que a gente vai falar especificamente. Mas eu queria que você me respondesse uma coisa. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, então é interessante porque se você perguntar para mim, como é que você faz para ser disciplinado? Eu não sei te responder como que eu faria para não ser disciplinado. É tão automático para mim que eu não sei nem te falar o que eu faço para ser disciplinado. Eu simplesmente sou, eu não conseguiria ser diferente. Mas para quem não é, para quem está tentando começar, né? Na sua opinião, você acredita que somente pessoas muito disciplinadas conseguem alcançar o seu objetivo, conseguem chegar no seu resultado? É uma pergunta difícil assim de responder. Na Eu tô verdade, te perguntando porque com a minha disciplina, eu sei que eu chego onde eu quero chegar. Eu sei que eu consigo concluir os sim. meus objetivos. Então, eu não sei se eu não fosse disciplinado, eu não sei se eu conseguiria também chegar, entendeu? Por isso é a minha dúvida. Sim. Tem duas reflexões. Enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que antes de responder diretamente sua pergunta, o quanto é importante a forma que nós educamos os filhos. Nós não temos filhos, mas assim, o Henrique não sabe não ser disciplinado por educação. Então, desde pequeno, pequenas coisas, tanto palavras, ações e o que ele viu dentro de casa, Sim. se reflete hoje, né? Eu sou nutricionista de adolescente a adulto, eu não trabalho com criança, mas a única coisa que me chama atenção é a relação da nutrição do pai com os filhos, porque é uma via de educação. Como você apresenta os alimentos, como você educa isso dentro de casa, vai trazer um resultado muito a longo prazo. Sim. E eu tenho certeza que se você for um adulto, provavelmente sim, e está nos escutando, você vai lembrar de vários hábitos alimentares que você tem que nasceram junto com você. Né? Você vai falar, nossa, eu tenho dificuldade de mudar isso. Você vai ver que isso tá aí há muitos anos. Você não aprendeu isoladamente na fase adulta, né? Isso carrega. Então, a importância da gente prestar muita atenção na educação das nossas crianças. Eu não sou uma nutricionista, é a maior parte dos nutricionistas que a gente fica reparando no prato dos outros, sabe? Eu acho que a gente vai no aniversário, às vezes eu tô no churrasco da família, aí eu tô lá na fila, ai, não pega doce porque a Nutri tá aqui, né? Como se eu estivesse vendo o prato. Eu falo que a gente não tá nem aí pro prato do coleguinha do lado, a gente vai vivendo. Mas uma coisa que me chama a atenção e que não passa batido é se o que uma criança tá no prato. Isso me chama a atenção. Enquanto você falava, eu lembrei de uma vez eu estava atendendo a mãe, e ela levou a criança na consulta. E durante a consulta, a criança estava com fome, ela tirou da bolsa um salgadinho e abriu dentro da minha consulta para a criança comer. Então, assim, as crianças, elas não pegam o carro, sai e vai pro mercado. É muito complicado você falar, nossa, meu filho só come isso, só come salgadinho, só gosta de doce, só toma refrigerante, não toma água. Quem mostrou isso pra ele é o Não, responsável e tem pai dessa que às via de vezes vai dar educação. uma verdura, vai dar um legumes, vai dar uma fruta Já pro faz filho. careta. Não, e já faz. E dá com Isso. medo, assim, né?
parece que você tá entregando uma bomba pra criança, assim, você dá com tanto medo que pô, a criança percebe, meu, ele tá me dando um negócio, parece nossa, que... tá. Eu já vi vários vídeos também em redes sociais que faz a introdução da criança e dos pais, né? Então senta a criança, o pai e vai consumir. Então, isso tudo que eu falei não tem nada a ver com a sua pergunta, mas enquanto você falava, eu não sei ser de outro jeito, é porque houve uma educação, uma ação a vida toda que levou isso ao Henrique, que é o que ele acabou de dizer, né? Então, assim, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm essa sensação que o Henrique tem, de não conseguir não ser disciplinado, de não ter coerência ali em todas as ações. A maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é a constância. O que eu posso te responder dessa pergunta, eu não acho que só pessoas muito disciplinadas tenham resultado, mas eu acredito que apenas pessoas que queiram muito têm o resultado. Eu falo que você não pode querer ter alguma coisa na vida, você tem que querer muito. E eu já falei várias vezes aqui, eu não posso querer mais do que o meu paciente. E às vezes uma pessoa disciplinada, ela vai alcançar um resultado absurdo, né? Ela não tendo a disciplina, ela chega ali num... Exato. Um médiozinho e para, né? A disciplina, ela vai vir como resultado do você querer. Porque disciplina é você fazer algo de forma repetida, ter constância em alguma área aí da vida. Então, se você quer muito um objetivo, isso se torna algo repetitivo para você chegar nesse objetivo e se cria uma disciplina. Então, hoje, o que eu mais desejo, pegando a época de final do ano, acho que o que eu mais desejo para 2026 é que as pessoas queiram mais viver, porque parece que perdeu a graça, né? Eu trabalho com nutrição, então assim, eu trabalho em consultório, eu vejo muita gente na recepção. Hoje mesmo eu tava atendendo, eu falei, nossa, ainda bem que eu não sou médica, porque eu tenho que ouvir certas coisas que eu falei, gente, se eu fosse médica, eu não sei se eu ia responder isso aí não. Então assim, hoje o que eu mais vejo é as pessoas com falta de vontade. Não quer. Eu tava falando de atividade física hoje de manhã. Nossa, eu fui na aula, tava toda empolgada falando que eu comecei com Kung Fu, né? Tava toda empolgada falando pro outro médico e tal. Uma pessoa que estava na recepção tava com uma cara, tipo, nossa, jamais. Agachamento. Você vê que a pessoa, ela já traz, até que o Henrique falou, aquela cara, aquela expressão de algo negativo. As pessoas não têm mais vontade de viver, de fazer uma atividade física, num dia de sol, de ir num parque fazer uma caminhada, como se tudo isso fosse algo, uma punição. Né? Eu tenho que, como se uma coisa de e punição. vai e fala, tá pago. Eu tenho que comer legumes porque eu estou com tal peso, como se fosse uma punição. E na verdade você pode comer, porque tem tanta gente que tem patologias, que não pode tanta coisa, que está no hospital agora e que não pode fazer uma atividade física, não tem essa escolha. Então assim, eu desejo que as pessoas queiram mais. A disciplina, talvez na sua educação, seja igual ao do Henrique, e já seja algo automático. Se não for algo automático, você precisa querer muito ter aquele objetivo, que a disciplina ela vai ser construída. Então, a minha resposta é exatamente essa. Não sei se o mais disciplinado, mas a pessoa que quer muito resultado vai chegar no objetivo, mesmo que o ambiente dela não seja o melhor, que a gente já falou de ambiente, mesmo que toda a vida dela não ajude para isso, toda a educação dela precisa de muito mais força de vontade, mais regras, né, cuidados, estratégias, precisa. Mas se ela sabe o que ela quer e ela quer de verdade e ela se lembra disso todo dia, as coisas fluem. Não tô falando que vai ser fácil, mas as coisas caminham, porque eu acho que é muito fácil responder sim, realmente, só quem tem disciplina vai ter o resultado. Mas a realidade é que a maior parte das pessoas não tem disciplina, não acordam ali, não fazem atividade física com leveza, por gostar. Eu vejo ao contrário, né? Como eu falei, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais com preguiça de viver. Elas querem tudo na mão delas e a gente não veio nesse mundo pra ficar sentado olhando o céu azul. Eu acho que a gente tá aqui pra evoluir, todos nós. Todos nós temos o que evoluir. Então, eu realmente respondo você dessa maneira. E eu acho assim, você tendo esse lado da disciplina,
na sua vida já é algo automático para você, Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. E você vive muito isso em todas as áreas, né? Eu sou a noiva do Henrique, então assim, eu posso dizer que ele é isso em todas as áreas. Minúsculo, a gente falou da alimentação, ele é. Da atividade física, ele é. Com pequenas coisas de casa, ele não deixa nada para daqui a pouco, ele resolve tudo o que tem que ser feito. Mas isso é muito parte da sua personalidade. E uma coisa que eu queria trazer para discussão também, juntando essa disciplina, é o propósito. Porque, igual eu falei, a gente precisa querer muito. E às vezes a gente pensa, né? Nossa, qual que é o propósito da minha vida? Para linkar essa disciplina, né? Eu preciso querer muito, eu preciso ter um propósito para isso. Então, quando a gente trabalha lá dentro da clínica, até para contextualizar, eu já falei isso aqui também, num tratamento de doença crônica, eu preciso que o paciente queira muito porque é uma mudança de identidade, vou mudar a rotina inteira, o horário que ele acorda, o horário que ele vai trabalhar, rotina de alimentação, os locais que ele frequenta, quem ele vê nas redes sociais, tudo muda. Se ele não tiver alinhado esse propósito dele, do momento, então eu queria até que você pegasse esse lado da disciplina, mas trouxesse pra gente essa ligação com o propósito, até o que o Espiritismo fala sobre propósito. A gente tem um só na vida, a gente pode ter vários durante fases da vida, como que é isso? A disciplina, antes de entrar no propósito, tem o filme do Chico e do Chico Xavier. E o Chico Xavier já era uma criança que demonstrava sinais muito fortes assim de mediunidade, né? A mãe dele, quando faleceu, ele via a mãe dele, ele conversava com a mãe dele como se a mãe dele não tivesse falecido. E ele não sabia exatamente o que era isso, ele até foi morar com eu acho que era a tia dele, eu não me lembro agora, mas eu acho que era a tia dele e ela maltratava ele bastante. É, Quando ele ficou maior assim, ele estava numa cachoeira e o Emmanuel apareceu para ele, né? O Emmanuel é o mentor do Chico. O Emmanuel apareceu para ele e aí eles conversaram ali e o Emmanuel falou: você precisa de 3 coisas para fazer essa missão: disciplina, disciplina e disciplina. Então é a base da doutrina espírita a disciplina. Por quê que é a base? Eu falo por mim. Eu participo lá no centro, eu dou palestra, eu participo do trabalho de curas, eu participo do trabalho de desobsessão. E eu participo do trabalho de psicografia também. E da escola de médium. E da escola de médiuns. Mas eu tô falando de trabalhos mediúnicos, propriamente falando. As curas, a desobsessão e a psicografia. Quando você pega assim, por exemplo, como que deve ser o trabalho? Aí você tem uma curiosidade, né? Será que a pessoa vê espírito? Será que a pessoa fala com espírito? Como é que funciona isso e tal? Quando você começa a trabalhar, você mata essa curiosidade. E se dali pra frente você, por disciplina, não continua no trabalho, você para de ir. Porque não tem mais novidade. Sabe? É aquilo. Como que é o trabalho? Novo, né? Exato, é aquilo. O trabalho da psicografia é aquilo. Você vai sentar ali e tal, pá, vai escrever. E aí? Então, se você não tem a disciplina de fazer, até porque existe um preparo prévio do trabalho. Não é simplesmente, vou lá, vou trabalhar. Não, existe um preparo prévio. E é um preparo que muitas vezes você tem que abrir mão de coisas na sua vida pessoal, na sua vida particular para esse trabalho. Até, assim, nos últimos meses a gente deixou de ir em aniversário, Exato. né? A gente deixou de... Não, você precisa de um preparo, principalmente o trabalho de psicografia, é um trabalho que você precisa de um preparo prévio muito intenso para você conseguir estar inteiro ali naquele momento. Se você não tem a disciplina, como é que faz? Porque a curiosidade, nas primeiras vezes ali você vai ter, vai entender, mas depois acabou. Então a disciplina ela é importante porque você estar ali se doando para o trabalho mediúnico é algo que você precisa saber ali exatamente o que você está fazendo, você precisa estar inteiro e para isso você precisa de muita disciplina, muita perseverança realmente para executar.
E propósito é interessante porque está bastante na moda, né? A gente falar de propósito, tem muita gente na internet falando de propósito e quando a gente pensa no ponto de vista espiritual do propósito, todos nós temos o mesmo propósito. Todos nós, sem exceção, temos o mesmo propósito quando a gente fala de espírito. Vida, quando a gente fala de espírito, é uma só. O que você tem várias é pluralidade de existências. O seu espírito é o mesmo desde o começo e vai ser o mesmo até você se tornar um espírito puro. O que você tem ao longo do tempo são várias existências de um mesmo espírito. Qual que é o propósito do nosso espírito? Consequentemente, o nosso propósito: nos tornarmos um espírito puro. Nos tornarmos um espírito de primeira ordem. Espírito de primeira ordem é um espírito que não precisa mais reencarnar. O espírito de primeira ordem é um espírito que não tem mais a necessidade da carne. Porque se ele não tem mais o que espiar, ele não tem mais o que provar, ele não tem mais o motivo de ter um corpo físico. Ele é para sempre espírito. E ele é já um espírito que, por não ter mais para onde ir, em termos de evolução dele, ele auxilia Deus a manter o universo em harmonia. Então, a missão de um espírito de primeira ordem, de um espírito puro, é manter a harmonia do universo. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou na galáxia tal, vou visitar o planeta tal, você vai vendo ali e você vai auxiliando Deus nessa harmonia do universo. Esse é o nosso objetivo. Consequentemente, esse é o nosso propósito. Então, se você está perdido, o que é o meu propósito? O seu propósito é se tornar um espírito puro. Ponto. Por quê? Porque você é espírito. Isso tem que ficar claro. Então, se você é espírito e o objetivo do espírito é esse, seu propósito é esse. O que você vai fazer ao longo das suas existências? Na pluralidade das existências? Corrigir imperfeições. Então, qual que é o seu propósito nessa existência? E aí sim a gente vai colocar cada um tendo o seu. Corrigir as imperfeições. Auxiliar em algo que possa te evoluir moral ou intelectualmente. Né? De preferência para você se desenvolver o intelecto e desenvolver a moral simultaneamente. Então o propósito de vida dessa existência, então o propósito de existência propriamente falando, é corrigir imperfeições. Como que a gente faz para corrigir imperfeições? A gente tem que se deparar com situações de desafio, de fato assim, onde você vai ter que fazer algo diferente. Porque se você ficar o tempo inteiro na mesma, se você ficar o tempo inteiro na inércia, você não está corrigindo nada. Se você ficar o tempo inteiro do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tá. Beleza, você está jogando uma existência fora. Se você está aqui, aproveite o máximo possível. Eu vou conseguir corrigir todas as minhas imperfeições? Não. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Na sequência de evolução planetária, vamos dizer assim, expiações e provas é o segundo planeta. Mundos celestes, que é onde ficam esses espíritos de primeira ordem que eu falei, é o quinto planeta. Então ainda existe várias necessidade de várias encarnações para você poder chegar lá. Então você não vai conseguir corrigir todas as suas imperfeições. Mas se você conseguir melhorar, não vou nem dizer corrigir, mas se você conseguir melhorar uma, já valeu a pena. É claro, a gente tem que fazer o máximo possível. Se puder ser uma, duas, três, quatro, 10, 15, 20, maravilha, não tem problema nenhum, ótimo. Mas não tem a necessidade de melhorar todas. Então, como que você foca no seu propósito? Primeiro, entenda que existe um propósito de vida e um propósito de existência. Propósito de vida é propósito de espírito, se tornar um espírito puro. Ponto. Todos nós temos o mesmo. Propósito de existência é melhorar as imperfeições. Eu tenho imperfeições diferentes das suas, diferentes de cada um que está nos assistindo. Então não adianta eu falar, o meu propósito é isso, 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 e você querer espelhar.
porque o seu é diferente, as suas imperfeições são diferentes. Então, ter a clareza de que existe um propósito de vida que é o nosso espírito se tornar um espírito puro, de primeira ordem, e existe um propósito de existência que é de melhorar as imperfeições. E para isso, a gente precisa se colocar à disposição para a mudança. A gente precisa, diante dos conflitos, e a gente está num momento muito crítico de disposição para a mudança, porque cada vez mais a gente está vendo as pessoas se juntarem só com os iguais. Então, você pensa igual a mim, eu me junto com você, o amiguinho ali pensa diferente, a gente exclui ele e a gente vai ficando aqui. E aí cada um vai fazendo o seu E hoje se cria até ódio, né, pelo outro grupinho. Isso. Então, assim, como é que você vai corrigir as suas imperfeições se você lida o tempo inteiro com pessoas que pensam exatamente igual a você? Ou às vezes podem até pensar diferente, mas não falam. Como é que você vai corrigir as suas imperfeições se você está cercado de pessoas que passam a mão na sua cabeça o tempo inteiro? Às vezes a verdade, ela dói. Só que ela precisa ser dita. Sim. Ela precisa ser dita. Então, se você fez alguma coisa errada, a pessoa, não foi legal, tá errado, tem que ser feito diferente. Você precisa se colocar nessa posição de se desafiar, de enfrentar os seus oponentes, que na verdade são as suas imperfeições, e você poder se melhorar, que é o que conta, eu nem vou contar a história para não entrar muito a fundo, mas a história do Arjuna, que está no Bhagavad Gita, ele fala exatamente isso. A guerra do Arjuna naquele momento é a guerra contra as suas imperfeições. E que é dentro dessa batalha diária onde seus aliados são as suas qualidades e as suas virtudes. E os seus oponentes são as suas imperfeições. É nessa batalha que você tem que, obviamente, usar as suas virtudes. Você não tem que abrir mão daquilo que você é bom, daquilo que você sabe, daquilo que você já corrigiu. Eles têm que te dar um amparo e um suporte. Mas você precisa ir para frente e enfrentar essas imperfeições para que você possa corrigir. Se você não fizer isso, não vai adiantar de nada. Então, buscar as nossas imperfeições e tentar melhorar. Esse é o propósito da existência. E eu vejo que o que eu falei no começo, que as pessoas estão com preguiça de viver, é que realmente às vezes elas têm uma dificuldade em algum ponto da vida e elas só vão falar essa dificuldade, mas elas não buscam como melhorar. Sim. Pequenas coisas, nossa, não consigo beber água. Não consigo beber água. Ela não me fala uma solução para isso, ela não traça estratégias para isso, não. Ela simplesmente fala que não consegue e é isso. É que a gente está dentro de uma sociedade e de um mundo que as pessoas buscam soluções para problemas. Elas não buscam formas de prevenção. Sim. Né? Ela espera dar um problema. Como que eu resolvo esse problema? Gente, os problemas vão acontecer, a gente vai ter que resolver problemas. Mas se você puder evitar que um problema aconteça, não é interessante? Não faz sentido? Paga pra ver, né? Mas se então der alguma coisinha na minha saúde, espera aí eu acontecer vejo alguma coisa, a gente tem soluções rápidas, soluções práticas para problemas que poderiam ter sido evitados, que poderiam ter sido prevenidos, que poderiam ter sido, às vezes, diminuídos. O impacto do problema poderia ter sido menor se você tivesse agido de uma forma diferente. Mas é o que você falou, as pessoas estão sem vontade de fazer as coisas. Elas preferem se encostar nas virtudes do que enfrentar os problemas. Não, mas já é assim mesmo, já tô assim mesmo. E aí quando vê, passou a vida inteira sem de fato fazer algo diferente, sem se mexer de uma forma diferente para poder construir. Um caso super prático assim que lembrei aqui, né? Amanhã não. Essa semana eu vou ter até uma reunião com o médico que é um neurologista focado em enxaqueca. E a enxaqueca pega muito a qualidade de vida. Quem tem enxaqueca. Alteração no intestino também, bom, você já sabe, que são pontos que pegam muito da qualidade de vida. E aí a gente teve uma reunião
e uma moça da equipe fez uma pergunta, falou, nossa, eu tenho enxaqueca e eu queria saber, porque é o seguinte, eu só tenho enxaqueca no ciclo menstrual, quando vem realmente, desce pra ela, tem a menstruação. Então, de todo o mês dela, ela tem enxaqueca durante uns 4 dias, muito forte. Eu queria saber o que eu faço quando dá enxaqueca. Por que eu lembrei dessa pergunta? Porque você acabou de falar, a gente está preocupado em resolver o problema depois que ele aparece. Só que, na verdade, ela deveria estar preocupada, a pergunta tem que ser outra. O que eu posso fazer durante todo o mês que quando chegar os 4 dias, eu não tenha a enxaqueca? Porque depois que ela apareceu, é muito mais difícil eu tirar do que eu tentar o mês todo, diariamente, ter hábitos que não liberem essa enxaqueca. Então, entende que a gente está muito preocupado ali na hora da crise, quando dá um BO e a gente precisa fazer pequenas coisas, que é muito mais fácil de fazer de forma constante, do que você ter que se virar nos 30 na hora que acontece o BO. Mas é difícil a gente entender isso, né? Que esses pequenos hábitos, que no nosso dia a dia vai doer muito menos do que eu falar, olha, a partir de amanhã você tem que mudar completamente sua alimentação por causa de uma doença. Então, é difícil a gente virar essa chavinha hoje em dia. E a disciplina ligada com os propósitos, então, assim, o propósito eu vejo muito também com uma autorreflexão, porque se a gente está aqui para melhorar, cada um, como você falou, vai ter seus pontos críticos. E, na prática, a parte da disciplina nada mais é do que a constância, que a gente já conversou, e na minha opinião, não sei na sua, a disciplina, ela não existe sem uma rotina. A pessoa ser bagunçada, não tem como ela ser disciplinada. Não. Então, a disciplina, ela anda com rotina, com horário, com estratégias pequenas que sejam. O Henrique acabou de falar pra gente da rotina que ele tem dentro do centro. É uma rotina densa, porque ele precisa estar lá presencial. E ele tem coisas na vida, ele tem uma casa, né, já agora tá formando a família dele, tem trabalho, tem a alimentação dele, tem atividade física, tem todo o resto. E se ele não tiver horário para sair daqui, ele não chega lá no horário. Sim. E como o Espiritismo trabalha com disciplina, se começa às 4, começa às 4. Não começa às 4h10 e nem 3h50. Então, veja, mínimos detalhes. Se ele não se programar, ele vai pegar um trânsito e não vai chegar lá. Então, se ele não tiver uma disciplina de rotina, de horário para acordar, para comer e organizar tudo isso, Sim. As coisas não funcionam. Porque ele está lá praticamente todo dia, mas ele também come todo dia, ele também treina todo dia, ele também trabalha todo dia. Então, se minimamente ele não organizar, não vai dar certo. Então, assim, Vitória, quais são os pacientes? O que eles fazem para ter tanto resultado? Os pacientes têm mais resultado? Eles têm rotina. Sem dúvida. Eles têm horário para acordar, eles têm horário para dormir, eles têm horário para tomar suplemento, horário para tomar medicação, horário para fazer as refeições, coloca alarme e eles sabem quais são os pequenos pontos críticos. Vou dar um exemplo até da minha rotina. Eu sou uma pessoa que se eu não colocar alarme, eu não lembro dos suplementos. O Henrique já não, ele lembra sozinho, vai que vai. De automático. De automático. Eu tenho os meus alarmes. Por quê? Porque a vida é corrida, eu tô fazendo coisa, aí passou, falei, putz, nossa, já passou. Então eu já sei que isso é um ponto crítico. Se eu não colocar o alarme, eu não vou tomar. Então o que eu preciso fazer? Minimamente colocar o alarme, né? Então, pequenas coisas são coisas que fazem diferença de forma repetida. E isso é disciplina. Disciplina não é você abrir o olho e tudo acontecer automaticamente. Disciplina é planejamento, é organização. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum paciente que chega pra você pedindo uma cartilha mágica do que ele deve fazer, assim? Ah, eu não tenho disciplina, eu não sei o que eu quero e tal. O que você acha que eu tenho que fazer? Você ouve esse tipo de pergunta? Exatamente assim, não. Eu escuto algumas frases que me levam um pouco a isso. Hoje em dia está muito famosa as canetinhas de emagrecimento, as medicações que foram feitas para tratamento de obesidade, diabetes, comorbidades. E muitos pacientes que utilizam, né, como eu
eu trabalho muito com isso, eles falam assim, por que fulano perdeu 10 quilos em X tempo e eu não? Por que me leva a isso? Porque o fulano que ele comparou tá treinando 2 vezes ao dia, não pula uma refeição, bate a meta da água, vai dormir muito mais cedo do que antes, tá jantando 5h30 da tarde do que 10h30 da noite. Ele tá fazendo tanta coisa que essa pessoa que tá me perguntando não faz. Ela só toma a medicação. Então, assim, ela não me pergunta qual que é a fórmula mágica, ela me questiona assim. Por que ciclano tem tal resultado? E eu não. Que às vezes até reposta a gente, né, nas redes sociais. Então, por que tal paciente teve X, eu tive Y? Porque tal paciente faz X coisa que você não faz. E talvez se vocês fizessem a mesma coisa, vocês também não teriam o mesmo resultado por conta de organismo. Mas assim, cada um é cada um, né? Resposta a tratamentos pode ser diferentes. Mas eu recebo esse tipo de pergunta. Semanas passadas aí eu recebi uma paciente também super novinha, 16 anos, que chegou pra mim falando assim, eu já fiz tudo que eu poderia pra emagrecer e não emagreço. Aí eu pensei, gente, ela tem 16 anos, como que ela já fez tudo que ela poderia fazer? Né? Tem vida aí ainda, hein? Tem um pouquinho de vida aí ainda. E aí quando a gente vai conversando, então a pessoa ela quer uma fórmula mágica, ela tá me pedindo uma fórmula mágica ao momento que ela me fala que ela já fez tudo e que eu preciso fazer alguma coisa de diferente, né? E ela faz ainda desconfiando. Eu passei A, ela tá fazendo B, porque ela desconfia da via que eu passei. Então, assim, como que as pessoas trazem isso de formas diferentes. Precisa ter muita paciência durante o processo. Então, quando eu vou falar de um resultado, eu sempre trago outros pontos. Todo mundo, quando a gente trabalha com emagrecimento, tratamento, né, de sobrepeso, obesidade, o outro que tá fora, que vê a nossa propaganda, ele quer saber quanto que o fulano perdeu de peso. Ele quer saber até a bioimpedância, que é o exame que a gente faz, vê, né, mede massa muscular, gordura corporal, ele quer saber. E aí quando eu vou falar, eu já começo com a outra frase, igual eu falei. Então, você acredita que agora ele tá indo no banheiro todos os dias, não tá indo mais a cada 3 dias, não tem mais enxaqueca, não tem mais estufamento abdominal, faz X de atividade, faz Y de alimentação, eu falo tudo isso, e perdeu X peso. O que as pessoas mais prestam atenção eu jogo pro final. Por quê? Porque esse peso ele é resultado de tantas pequenas coisas. A pessoa só enxerga A fórmula mágica, ela continua sendo fazer o básico muito bem feito e colocar as prescrições em prática. Porque tem gente que acha que só o fato de ir na consulta já tá trazendo resultado. Eu vou lá, eu faço nutricionista, eu faço exame de rotina todo ano. Acha que isso já vai garantir não trazer nenhum problema de saúde. Mas se você não sai com as prescrições, coloca em prática... Mas isso é uma característica da espécie humana desde que o mundo é mundo, provavelmente. Você estava falando, eu lembrei da história do Saulo de Tarso. Que ele era um perseguidor dos cristãos, né? Do cristianismo. Assíduo, né? E se intensificou depois que a sua mulher foi convertida ao cristianismo na época. E aí ele estava indo até Damasco para prender o homem responsável pela conversão da sua mulher. Era um sapateiro, muito simples, né? Mas mesmo assim, o Saulo era um fariseu super poderoso. Foi com uma equipe, né, até lá para poder exercer o mandato de prisão do sapateiro. E aí a famosa história, né? Ele no deserto, chegando em Damasco, apareceu aquela luz brilhante, muito forte, que até chegou a ofuscar o sol e deixou Saulo cego. E aí essa luz era Jesus. E quando ele se deu conta de que era Jesus ali, num momento de fraqueza, num momento onde ele pegou e falou, nossa, se Jesus tem uma luz mais brilhante que o sol, que é capaz de ofuscar o sol, eu acho que ele é
mais poderoso do que eu, né, imaginava. Então ele começa a refletir. E o que Saulo perguntou para Jesus? Poderia perguntar qualquer coisa. Imagina Jesus à sua frente. Você poderia não perguntar qualquer coisa. O que Saulo perguntou? Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, Senhor, me dá uma cartilha de passos a seguir para eu poder me converter ao cristianismo. Não está errado, mas Jesus foi muito sábio na sua resposta. Entra na cidade que será dito o que é para fazer. E aí ele entrou na cidade e ficou esperando ser dito. E para sua frustração, nunca ninguém chegou para ele e falou nada do que ele deveria fazer. Aí você para e você vê essa história, você fala, nossa, então Jesus está errado? Porque falou para ele, vai para a cidade que será dito. Você acha mesmo que Jesus está errado? Não, não está errado. Mas ninguém vai chegar para Saulo e vai falar, faz isso. Porque seria muito fácil você ter uma cartilha, você ter um manual, uma receita de bolo do que você tem que fazer. Cadê o seu mérito em se corrigir e fazer algo de virtude? Não existe. Se você tem a cartilha e o manual, você só precisa ofuscar ou adormecer aquilo que vai contrário dentro de você e fazer. E você sentir, porque você não precisa fazer é importante? Claro que é importante. Se você não fizer, né, não tem nenhum mérito, mas sentir é mais importante do que fazer. Porque quando você sente, você começa a ter a oportunidade da mudança. Às vezes você pode fazer no automático, às vezes você pode fazer sem nem entender o que está fazendo, mas você simplesmente vai e faz. Quando você sente, aí o jogo é outro, aí as coisas mudam. Então eu lembrei dessa história do Saulo, porque a partir do momento em que ele começou de fato a sentir o cristianismo, que ele começou de fato a conviver com as pessoas, porque até então ele era um homem muito poderoso que mandava e desmandava e todo mundo tinha medo dele. A partir do momento em que ele baixou a guarda, que ele ressignificou e que ele foi humilde o suficiente para olhar ao seu redor, ele começou a viver com pessoas e nessa convivência com pessoas ele começou a entender pontos que ele precisava ser diferente. O que aí sim ele começou a encontrar as respostas para o que ele deveria fazer, mas a partir da sua ação, da sua correção. E isso é sentir. Então você sente e aí você muda. E aí você transforma. E é nesse ponto que o Espiritismo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo complexo, porque a gente vê muita gente chegando lá e o que eu tenho que fazer? Aí vai no Espiritismo e não vê nenhum palestrante utilizando algum tipo de vestimenta específica. Não vê dentro do centro imagens, figuras. Não vê as pessoas, os médiuns trabalhadores, o palestrante, a pessoa que faz a prece de abertura, que faz a prece de encerramento, falando coisas sempre da mesma forma. Não vê fazendo gestos iguais. O Espiritismo você não tem gesto, você não tem vestimenta, você não tem objetos, você não tem dogmas. O único dogma que eu brinco é reencarnação. Se você não acreditar em reencarnação, é difícil você estar dentro de uma casa espírita, porque as palestras de alguma forma ou falam diretamente ou indiretamente, mas tocam em reencarnação. Então é o único dogma, mas você não vai ver uma cartilha, você não vai ver um passo a passo, você não vai ver uma receita de bolo, você não vai ver nada desse tipo de coisa que vem de fora para dentro, é tudo de dentro para fora dentro da doutrina espírita. Por isso que ela é maravilhosa, porque ela vai te obrigar de fato a se transformar a se mexer, né? de dentro para fora, e ao mesmo tempo ela acaba sendo complexa para pessoas que vão só buscando uma receita de bolo porque não vai encontrar. E aí a pessoa vai lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala, esse lugar aqui não é para mim. Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Ué, mas por que você quer saber o que você tem que fazer? Por que você quer que alguém te fale o que você tem que fazer? Vai refletir, vai pensar, vai encontrar suas imperfeições. E aí sim você vai saber o que você tem que fazer. Tudo é de dentro para fora. Nada é de fora para dentro. Mas desde a época de Saulo de Tarso, essa história do deserto,
Eu não achei nenhuma literatura que me desse uma data precisa, mas falam de 30 até 36 depois de Cristo. Então a gente está falando de 2000 anos atrás, mais ou menos. Já era assim. Antes provavelmente também era. Porque se a gente voltar em outras literaturas de história e estudar principalmente a religião de outros povos, dos hindus, dos judeus, a gente vê que existem várias literaturas que falam mais ou menos coisas parecidas. Então eu imagino que desde que o mundo é mundo, a gente está sempre buscando algo mágico que resolva todos os nossos problemas. Sendo que se a gente olhasse para dentro e fizesse as correções, a gente já conseguiria ter muita resposta. Porque Deus tá dentro de nós. Os Espíritos falam isso pra gente, tá no livro dos Espíritos. Sim. As leis divinas estão na nossa consciência. O que a gente tem que fazer é apertar o interruptor da sala apagada dentro de nós para poder acender a luz e a gente enxergar. Muito bonito. Isso aí. Certo? E a gente sempre deixa uma liçãozinha de casa, né, pra quem não está assistindo. Na verdade, eu acho que a lição de casa é acordar pra vida. Eu acho que... Bom, eu já falei o que eu desejo e eu peço que quem está nos assistindo faça essa reflexão, porque nada mais é do que a gente falou esse vídeo todo, né? Você precisa ter clareza do que você quer e só você pode responder isso. Por mais suporte que você tenha, mais ambiente que você tenha, se você não tem essa vontade dentro de você, o propósito muito bem claro e também as formas repetidas de levar para esse resultado, não tenho muito o que fazer. E eu gostaria também que cada um refletisse sobre o que eu falei de propósito de vida e propósito de existência. Sim. Entenda que o seu propósito de vida é ser um espírito puro e que o propósito de existência é corrigir as suas imperfeições. Então reflita sobre as suas imperfeições. Para de ficar perguntando para os outros o que você tem que fazer. Para de ficar indo nos lugares querendo buscar receita mágica, receita de bolo, cartilhas. Porque as respostas já estão dentro de você. Olhe para dentro de si, comece a tentar corrigir as suas imperfeições, que o caminho é esse e você com certeza vai conseguir encontrar o seu propósito e criar a sua disciplina dentro da sua rotina. Certo? E para a gente encerrar com a nossa frase, corpo e espírito, é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.